avivamento, tem vida restaurada, cumprimento de promessas, tem portas abertas, oásis no deserto, tem vitória na guerra. Pois quando Jesus chega é pra mudar o quadro, levanta o caído, dá força ao cansado. Você chegou assim, irá sair daqui cheio de força, renovado. Jesus tem força, recebe força, tem força pra guerrear, tem força, tem força. Jesus dá força, recebe força. Jesus tem força, recebe força, tem força pra guerrear, tem força, recebe força. Tem paralítico andando, tem mundo falando, tem surdo ouvindo, cego enxergando, enfermos são curados, cativos libertados, o morto ressuscita, pois dele vem a vida. Tem salvação de almas, cura pra tua casa, tem avivamento, tem vida restaurada, cumprimento de promessas, tem portas abertas, oásis no deserto, tem vitória na guerra. Pois quando Jesus chega é pra mudar o quadro, levanta o caído, dá força ao cansado. Você chegou assim, irá sair daqui cheio de força, renovado. Jesus tem força, recebe força, tem força pra guerrear, tem força, Jesus dá força, recebe força. Jesus tem força, recebe força, tem força pra guerrear, tem força, recebe força. Ele dá força. Quer ouvir mais de 100 mil rádios em seu celular? Então instale o aplicativo Radiosnet. Acesse radiosnet.com e tenha gratuitamente o melhor e mais rápido aplicativo para ouvir rádios em seu celular. Baixe agora em radiosnet.com. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos, estamos na programação Tarde de Louvor e este está sendo uma programação especial, né? Hoje tem nossos irmãos que estão conosco aqui, o nosso presbítero Alisson, o diácono Irailson, da igreja Osana Alveia, aqui em nossa cidade. Está conosco e vamos transmitir, né? Vamos pregar a palavra de Deus para os ouvintes, os queridos irmãos, amigos que são ouvintes da nossa rádio. Nessa tarde de segunda-feira, dia 20 de junho, está aqui o nosso querido irmão. Vamos já começar, né? Não perder tempo, o tempo é ouro. Jesus está voltando, a gente não pode perder tempo, né? Glória a Deus, vamos ouvir o nosso irmão Alisson, nosso diácono, Irailson, já a paz do Senhor, já iniciando aqui, apresentando o nosso presbítero, o seu ministério, de onde eles fazem parte. E já estamos aqui postos para a gravação pelo YouTube da Santa e Gloriosa Palavra de Deus. Pai do Senhor, irmão Irailson. Pai do Senhor a todos, nesta tarde aqui, que está sintonizado na Rádio Cristo Vive. Estamos aqui hoje para glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos convidados nesta tarde, amados irmãos, pelo irmão Teófilo, né, da Igreja Missões, Assembleia Missões. Também o irmão David está aqui conosco, né? Está ajudando aqui na rádio. Eu creio que Deus tem uma grande obra nessa rádio aqui e grandes frutos vai ter para a glória de Deus, amados irmãos. Então você que está sintonizado nessa rádio aqui, junto conosco nesta tarde, vai compartilhando essa programação da Rádio Cristo Vive. Vai também, amados,
curtindo aí, comentando, deixando seus comentários, pedindo louvores também. Aqui a rádio saiu para todos, nós aqui Itabaiana, região, amém, amados? Então, nesta tarde eu estou aqui também junto com o presbítero Wallace, ele que é de Campina Grande, mas está aqui junto com o nosso pastor presidente, pastor Wallace, para poder ajudar esta obra missionária. Nós somos ali da Igreja Assembleia de Deus, missionária Osana ao Rei, situada aqui na rua 13 de Maio, ao lado da Madeireira. Então, amados, estamos aqui para poder glorificar o nome santo do Senhor nesta tarde. Então você pode também ajudar a nós a evangelizar nesta tarde de segunda-feira, né, chuvoso, mas Deus está aqui nesta tarde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, junto conosco, para poder levar as pessoas, aos ouvintes nessa tarde, e assim ganhar almas para Cristo Jesus. Amém, amados? Então, eu deixo aqui o meu inicial, o meu graça e paz do Senhor a todos nesta tarde, no nome de Jesus Cristo. Fique conosco, amém? E eu vou passar aqui para o irmão Teófilo novamente. Graças a Deus. Acabamos de ouvir a saudação pelo nosso diácono e agora vai ficar na responsabilidade, né, do nosso presbítero Alisson com a palavra de Deus, com a pregação para você ouvinte. Vou dizer uma coisa para você. Deus tem uma palavra para você nesta tarde de louvor ao nosso Deus. Presbítero, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos que estão conectados, estão online, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar nessa tarde pregando para você o Evangelho. Também quero agradecer a Deus pela vida do diácono Teófilo, que fez o convite, pela vida do diácono Iraílson. Estou muito feliz por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar também a vida do irmão David, que está aqui auxiliando com os equipamentos de transmissão. Que Deus possa abençoar a congregação, o ministério e a família de cada um de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu vou deixar uma palavra ao seu coração nessa tarde, baseada em Mateus capítulo 24. E eu queria falar sobre os sinais da volta de Jesus. Amém? Os sinais da volta de Jesus. Eu vou deixar aqui Mateus capítulo 24, do versículo 13 em diante, que vai dizer assim: E estando assentado num monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar nesse momento. Pai, eu oro para que a tua palavra nessa tarde ela vem nos trazer revelação e consciência e preparação sobre o que estamos vivendo nesses últimos dias, Senhor. A tua palavra é espírito e ela é vida, e ela é fogo que queima, e ela é martelo que esmiuça a penha, Senhor. O Senhor prometeu na sua palavra que, ao falar da tua palavra, ela não voltaria para ti vazia, mas cumpriria o propósito do seu envio. Que o Senhor possa salvar almas por essa mensagem
e despertar de alguma forma a tua igreja, para que venhamos estar preparados para a volta de Jesus, Senhor. Glorifica teu nome, exalta o teu Filho e glorifica a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar sobre os sinais da volta de Jesus. Jesus aqui, ele está fazendo uma reunião particular com os seus discípulos, num lugar chamado Monte das Oliveiras. E nessa reunião entre Jesus e os seus discípulos, surge um questionamento, surge uma indagação, surge uma pergunta. E essa pergunta ela está relacionada com os últimos dias, com o fim do mundo. E a pergunta que eles fazem para Jesus é a seguinte: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então a pergunta dos discípulos está relacionado com o fim do mundo. O questionamento deles está relacionado com a vinda de Jesus. E a preocupação deles é a seguinte: é que sinal haverá na vinda de Jesus? Quando serão essas coisas? Em resumo, a pergunta dos discípulos significa o seguinte: Jesus, o Senhor está nos afirmando que o Senhor vai voltar. O Senhor está nos afirmando que o Senhor vai regressar. O Senhor está deixando bem claro que haverá um período na terra em que o Senhor vai voltar. Antes que o Senhor venha, antes que o Senhor apareça, antes que o Senhor volte para nos buscar, que sinal haverá na tua vinda? O que é que vai acontecer quando o Senhor estiver prestes para voltar? Que sinal haverá do teu retorno? Meu irmão, Jesus, ele vai voltar. Lá em Apocalipse capítulo 21, ele vai dizer: eis que cedo venho, e venho sem demora. Está acontecendo muita coisa hoje que está vindo contra a igreja, para que ela perca esse foco e a expectativa sobre a volta de Jesus. Ele vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento e não deram crédito para a mensagem de Noé. E Noé, durante 120 anos, ele só pregou uma mensagem só, que era: Deus falou comigo. Deus falou que vai derramar um dilúvio sobre a terra e que ele ordena que os homens se arrependam, entrem na arca para que sejam salvos. Só que naquela geração de Noé, enquanto ele pregava durante as décadas, só quem creu foi sua esposa e o restante da sua família. Então, durante 120 anos praticamente, Noé pregou a mesma mensagem: o dilúvio está vindo, Deus derramará juízo na terra, Deus vai enviar um julgamento na face da sociedade, Deus vai enviar um dilúvio, ele vai acabar com todas as coisas. Mas como aquela mensagem de Noé era uma mensagem inacreditável, as pessoas não deram crédito na mensagem de Noé e viveram as suas vidas normalmente. Quando de repente veio o dilúvio de Deus e todos foram pegos de surpresa. O que é que eu aprendo aqui? Deus usou Noé para que ele preparasse a sua geração, para que eles pudessem ter oportunidade de arrependimento e que pudessem ser salvas. A mesma coisa é hoje. Um assunto como esse, sinais da volta de Jesus, ele serve para nos dar consciência sobre essa verdade bíblica. Jesus está voltando, meu irmão. Ele vai voltar. E em resposta à pergunta dos discípulos, do versículo 4 em diante, Jesus ele vai começar a
demonstrar para eles que sinal aconteceria no período da sua vinda. Meu irmão, de hoje em diante, amanhã, pelos anos que virão, pelos meses que virão, pelas décadas que virão, se for da vontade de Deus, o que nós podemos aguardar? O que nos espera nos últimos dias? O que nos espera daqui para frente? No versículo 4, ele vai retribuir a pergunta dizendo assim: e Jesus, respondendo, disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, ele fala praticamente a mesma coisa. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O primeiro sinal da volta de Jesus, o surgimento de muitos falsos cristos e falsos profetas. A primeira coisa que ele fala é: vocês têm que ter muito cuidado. Escute bem, é interessante analisar aqui a causa e o porquê dele recomendar o fato de termos cuidado. Antes dele falar sobre os sinais da sua volta, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é: cuidado, igreja. Cuidado, discípulos. Cuidado, povo meu. Então, o primeiro alerta do Espírito Santo da parte de Deus é: a minha igreja tem que ter muito cuidado. Cuidado. E por quê? Porque surgirão muitos falsos profetas. Meu irmão, o primeiro sinal que caracteriza a volta de Jesus é o surgimento de não poucos, mas de muitos falsos profetas. O que são falsos profetas? De acordo com João 10, o falso profeta é aquele que vem até vós com pele de ovelha, mas por dentro ele é um lobo devorador. Ele não se importa em pregar o verdadeiro evangelho, ele não se importa com a salvação das almas. A única finalidade e desejo de um falso profeta, ele quer ganhar vantagem das pessoas. Vantagem das pessoas. Escute bem, um falso profeta, ele nunca vai dizer que é um falso profeta. Porque que isso vai dizer é o seguinte: eles pregarão no meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sintoma de um falso profeta é que ele nunca vai dizer que é um falso profeta. Todo falso profeta vai dizer: eu sou homem de Deus, eu sou um mensageiro do céu, eu sou um homem que prega a verdade. Por quê? Porque ele não quer demonstrar evidências de que é um falso profeta. Então o falso profeta, ele sempre vai dizer: eu prego a palavra, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem bíblico, eu sou um homem de caráter, eu sou um profeta enviado de Deus. Só que tudo isso é uma aparência. Parece profeta, mas não é, é um falso profeta. Eles vêm em formas de ovelha, mas no interior deles são lobos devoradores. Agora escute isso. Como caracterizar um falso profeta? Porque se todo falso profeta diz que é um profeta verdadeiro, então como nós podemos distinguir o que é um homem de Deus e alguém que não é um homem de Deus? Uma das maiores características de um profeta de Deus e de um falso profeta é a seguinte: é o conteúdo da mensagem. É o conteúdo da mensagem. O falso profeta, ele sempre vai pregar o que as pessoas querem ouvir. O profeta de Deus,
nem sempre vai pregar o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. E se você analisar as Escrituras, isso aconteceu com Jeremias, com Isaías, com João Batista, com Paulo e com o próprio Jesus. Se Jesus pregasse o tipo de evangelho que é pregado hoje, ele nunca ia ser crucificado. Ele pregava sobre porta estreita, caminho apertado, cruz, arrependimento, renúncia, confissão, relacionamento com Deus, é uma adoração sincera, verdadeira, um correto relacionamento com o Espírito Santo. Um verdadeiro profeta, ele sempre vai denunciar o mundanismo, a carnalidade, o sistema do pecado e a prática da iniquidade. O falso profeta, ele nunca vai pregar essas coisas. Quando Cristo disse que nos últimos dias haveria falsos profetas, o que é que ele quis dizer a mais? Olha como isso é tremendo. O falso profeta, ele é influenciado por um espírito. O profeta de Deus, ele é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Só que o falso profeta, ele também é influenciado e guiado por espírito, mas não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito do engano e do erro. 1 Tessalonicenses 4 vai dizer o quê? Assim diz o Espírito Santo: nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. A sã doutrina, o verdadeiro evangelho, vai causar comichão nos ouvidos. E muitos vão ser enganados por espíritos enganadores e por doutrinas de demônios. Que tipo de homem ele é influenciado por espíritos enganadores e doutrina de demônios? Os falsos profetas. Eles não são influenciados pelo Espírito Santo de Deus. O espírito que os influencia, que os inspira, é o espírito do diabo, o espírito do engano, o espírito do anticristo. As doutrinas de demônios são o que saem da boca desses homens. Então eles pregam um falso Jesus, um falso evangelho, uma falsa palavra de Deus, meu irmão. Tá vendo por que Jesus alerta? Temos cuidado para que não sermos enganados. Porque se um cego vai guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E qual é a maior consequência? Se eu não sou guiado por um homem de Deus, por um profeta bíblico, uma vez assim, quem vai dirigir a minha vida? Um espírito enganador, uma doutrina de demônio, que não vai me aproximar de Deus e nem da minha salvação. Qual vai ser a conclusão na minha vida? Eu não serei salvo. O custo vai ser bem alto. Qual vai ser o custo? Uma eternidade inteira sem o gozo, a presença e a salvação eterna de Cristo Jesus. Meu irmão, esse espírito enganador provém da natureza do diabo. Olha o que Jesus disse aos fariseus: vós, fariseus, são iguaizinhos ao vosso pai. Os fariseus vão e dizem: nosso pai é Abraão. Jesus retruca e diz: não, se Abraão fosse o vosso pai, vocês me amariam, mas vós quereis me matar. O vosso pai é o diabo, o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, e nele não há verdade nenhuma. Meu irmão, qual foi o tipo de mecanismo que o diabo usou para levantar uma rebelião contra Deus no céu? O engano. Ele quis ser igual a Deus, ele quis construir um trono igual a Deus. E ele influenciou com o engano os anjos perfeitos de Deus. Enganou uma terça parte. E esses anjos se rebelaram contra Deus, foram derrotados e viraram inimigos e demônios. Quando Deus orientou Adão e Eva a não comer o fruto proibido, quem se aproximou em Eva quando Adão se ausentou? Satanás. E o que foi que ele falou? O que foi que Deus disse? O que foi que ele falou? O que foi que ele ensinou para vocês que vocês não podem tocar
nesse fruto? Eva vai e diz, Deus falou que se nós comermos, nós iremos morrer. Ao diabo, vocês não vão morrer. Ou seja, o pai da mentira entrando em ação, usando o engano. Então, nos últimos dias, nós iremos ver o quê? Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Talvez você pergunte, presbítero, em que tipo de lugar esse tipo de espírito vai propagar essas doutrinas de demônios? Presbítero, que tipo de lugar e ambiente os falsos profetas irão enganar e pregar para as pessoas? Meu irmão, acredite se quiser, em muitas igrejas. Os falsos profetas, eles irão enganar e propagar as suas doutrinas de demônios em templos religiosos. E o mais triste em tudo isso, eles vão ter sucesso, porque Jesus vai dizer assim, e enganarão a muitos. Então nem todo templo, nem todo lugar que se diz igreja, é de fato uma igreja bíblica, e uma igreja verdadeira, meu irmão. Nós não podemos nos iludir, porque alguém fala bem, se veste bem, mas pode haver por trás um espírito enganador, meu irmão. Um espírito enganador. Olha o que João vai dizer em 1 João 5, do 1 em diante. Nós não podemos acreditar em todo tipo de espírito, porque tem aqueles que provêm de Deus e espíritos que não provêm de Deus. Então hoje se prega muito falsos evangelhos. Temos que ter cuidado nessas lives que tem hoje em dia, um evangelho que é muito liberal, que pode tudo, ou se não pode tudo, pode quase tudo. Igrejas que estão se entregando a conceitos modernos, doutrinas modernas, igrejas perdendo a característica, a essência cristã, a fé genuína, a fé autêntica, a fé pura. Por quê? Porque essas doutrinas satânicas estão entrando no seio da igreja. Cuidado, meu irmão. Muitos falsos profetas surgirão nos nossos dias. O segundo sinal da volta de Jesus. O primeiro sinal que nós vimos estava no âmbito religioso. O surgimento de quê? Falsos profetas. O segundo sinal está dentro do campo da sociedade. Olha o que ele diz. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. O segundo sinal, o surgimento de guerras. Agora ele usa uma palavra muito interessante aqui, ó. E ouvireis. Eu te pergunto, nos dias em que estamos vivendo, nós temos ouvido esses tipos de rumores? Liga a TV, liga a rádio, vai para o YouTube. Um dos noticiários que mais aparece é noticiários de quê? Guerra, 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 guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo aí, ó, a Rússia, a Ucrânia, aquela agitação em Israel, lá no Oriente Médio, aquela questão entre o Oriente Médio, os Estados Unidos, aquela agitação na Europa, por causa da Ucrânia com a Rússia. Então nós iremos ouvir falar sobre guerras. Agora escute isso. Deus é tão fiel e tão bom, que Ele deseja que a sua palavra seja conhecida, para que naquele grande dia ninguém diga, ninguém nunca me alertou, eu nunca ouvi sobre isso. Mas olha o que Ele fala, ouvireis de guerras. Quando alguém que nunca ouviu o evangelho
liga a TV, escolhe um canal de televisão e assiste um jornal, e ele ouve esses tipos de noticiários, entenda uma coisa, aquele repórter não está apenas pregando mais um noticiário sobre guerra, sem aquele repórter saber, ele está pegando aquele microfone e avisando que Jesus está voltando, meu irmão. Todas as emissoras, mesmo sem saber, quando anunciam guerras e rumores de guerras, elas estão anunciando que a palavra de Deus está se cumprindo. Glória a Deus. Lucas vai dizer que haverá pai contra filho e filho contra pai. Agora escute, nesse contexto, o que significa guerra? Nesse contexto, o que significa nação contra nação? Complementando no Evangelho de Lucas, o que significa pai contra filho e filho contra pai? Será que Jesus quis nos comunicar que só vai ter guerra? Será que é só isso que ele quis comunicar? Não. Guerra aqui significa uma segunda verdade: ausência de paz na terra. Escute bem, quando Jesus disse que haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino, em outras palavras, ele também quis dizer assim, antes que eu volte para buscar a minha igreja, antes que eu volte para essa terra, o mundo vai passar por um período de ausência de paz. Aí eu te pergunto, estamos vendo isso acontecer? Sim, meu irmão. O mundo está sem paz. Só que Jesus, ele tem um recado para a sua igreja. O mundo vai ficar sem paz. As nações vão ficar sem paz. Mas ele tem um recado para a igreja dele. E o recado é esse: a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. E Filipenses 4 também diz: não andeis preocupados, ansiosos, inquietos por coisa nenhuma, mas apresentem a Deus as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E Deus guardará o nosso coração e a nossa mente com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Se você é alguém que vive sem paz, perturbado com o que está acontecendo no mundo por aí, Cristo te oferece paz nessa tarde. Recebe Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Essa paz foi comprada de graça para você, meu irmão. O mundo vai andar sem paz, mas sobre a igreja, Jesus derramou a sua paz. O terceiro sinal da volta de Jesus vai ser no campo financeiro e econômico. Olha o que ele fala: que depois das guerras haverá o quê? Fomes. Olha como o preço dos alimentos aumentou nesses conflitos de nações por aí. Toda vez em que aparece guerra, seja o nível que for, a nível mundial ou só de duas nações, não importa. A consequência que vem depois é econômica, financeira, é notório e é claro. E não tem como não perceber que o preço dos alimentos, o preço das coisas tem aumentado. Meu irmão, na pandemia, eu ouvi relatos nos jornais que pais de família envenenaram seus filhos e depois se mataram. Por quê? Porque não tinham nada para comer em casa. Para você ter ideia, na África,
Tem região que o único lugar que tem água é na pálpebra dos olhos. É o único lugar que tem água em algumas regiões da África. É por isso que você vê nos documentários aquelas crianças com os olhos cheios de moscas. Porque as moscas procuram água, e o único lugar que elas encontram é na pálpebra dos olhos das pessoas. Meu irmão, 1 milhão de pessoas morrem de fome todo ano. Por quê? Porque o homem é egoísta. Meu irmão, bilhões de dólares, milhões de dólares são investidos em armamento nuclear, em produção de armamento bélico, a injustiça, o egoísmo do homem. Os grandes querem permanecer grandes e escravizar os pequenos e os pobres. E tudo isso reflete com a fome. Eu não sei se você sabe, mas o planeta Terra tem riqueza, tem alimento e nutrientes para alimentar 7 planetas terras. Aí eu pergunto, e por que ainda existe tanta fome? É por causa do egoísmo dos grandes. Então, antes que Jesus volte, fome aparecerá na terra. Continuando, ele vai dizer assim: um outro sinal da volta de Jesus são as pestes. Tem Bíblia que a expressão é epidemias. Eu creio que a respeito disso, eu não preciso falar mais nada. Acabamos de sair, entre aspas, de uma pandemia que perturbou 2 anos. 2 anos. Nós somos tentados a ver a Covid-19, a pandemia, ou qualquer outra epidemia, como se fosse apenas uma epidemia. Não, meu irmão. Essas coisas, essas pestes, a pandemia, foi apenas um prelúdio da volta de Jesus. Estamos vendo aí mais doenças, mais enfermidades surgindo, e tudo isso são sinais da volta de Jesus. Um outro sinal da volta de Jesus é na natureza. Olha o que ele diz: terremotos em vários lugares. Meu irmão, quem diria que no Brasil nós iríamos chegar a contemplar uma mudança estranha no clima brasileiro? Terremoto, ciclones, uma mudança na temperatura, um desequilíbrio nas estações do ano. Então, um dos sinais da volta de Jesus vai acontecer na natureza. Terremotos. Talvez alguém diga assim: ah, mas espera aí, tudo isso já existia há muito tempo atrás. Sempre existiu epidemia, fome, guerra, doença, enfermidade, pestes, terremotos, furacões. Isso é verdade. Mas quando Jesus disse que esses sinais apareceriam, Jesus não está dizendo que esses sinais seriam inéditos antes da volta dele. O que ele está ensinando é o seguinte: que quando a volta dele se aproximar, esses sinais vão ser mais evidentes, vão ser mais costumeiros. Eu te pergunto, esses sinais estão sendo mais normais ou não? Estão sendo mais costumeiros ou não? Sim. Então Jesus está voltando. No 8, ele vai dizer assim: todas essas coisas são o princípio das dores. Meu irmão, quando eu li isso aqui, eu tremi nas bases. Porque tudo isso são o princípio das dores. Imagina o que ainda vem por aí. Então, o sinal da volta de Jesus é o quê? É um período que a terra
passará. A Bíblia não revelou o dia da volta dele, a data, o mês e nem o ano, porque seria muito fácil. Mas a Bíblia nos revelou o período que vai anteceder a vinda de Jesus. Então, o sinal da vinda de Jesus é um período em que a terra passará. O nome desse período é chamado de o princípio das dores. Esse período é o período em que eu e você estamos vivendo hoje. Então te prepara, porque ele vai voltar. Eu vou adiantar aqui. O 9 e o 10 vai falar sobre perseguição religiosa. Ele vai dizer que muitos vão ser entregues para serem atormentados uns aos outros. Uns vão ser entregues para serem mortos. Iremos ser odiados das nações. Seremos aborrecidos e traídos. Escute bem. O próximo sinal vai ser na igreja de Jesus. Escute. Antes da volta de Jesus, os cristãos vão experimentar perseguição. Meu irmão, isso não significa que todos irão ser perseguidos. Mas o que haverá antes da volta de Jesus é perseguição. Na Coreia, os cristãos são torturados. Se colocam debaixo das unhas dos crentes frepas de pau. E enquanto essas frepas de pau são enfiadas debaixo das unhas, aqueles que torturam insistem dizendo: você nega Jesus ou você prefere morrer? No Oriente Médio, filhas de pastores, filhas de missionários são vendidas por 3 centavos de dólar para serem prostitutas no Oriente Médio. Por 3 centavos de dólar. No Oriente Médio, os terroristas e os radicais, eles incendeiam igrejas, eles fecham as portas e incendeiam as congregações com crentes ali dentro. Outros são raptados, sequestrados, para nunca mais ver a esposa, os filhos, e nunca mais vão voltar para casa. Outros são levados para containers e lá são torturados fisicamente, psicologicamente. Aqui no Brasil há uma certa perseguição, mas não tão radical como é em muitos países. É só você olhar para os tipos de lei que querem ser aprovadas, porque ferem as doutrinas de fé da igreja do Senhor Jesus. Então, nos últimos dias, a igreja vai ser perseguida. Finalizando, o 12 ele vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Meu irmão, talvez esse sinal seja um dos mais evidentes. Olha o que Jesus está dizendo. Antes da volta dele, antes do retorno de Jesus, o mundo vai passar por um esfriamento no amor e uma multiplicação na iniquidade. Perceba que são duas coisas diferentes. Primeiro, a multiplicação do pecado e a diminuição do amor. Meu irmão, hoje está muito mais fácil pecar. Billy Graham costumava dizer que em qualquer lugar que você olhe, você vê pecado. Você liga a TV, você vê pecado. Você coloca uma série, ou um filme, ou uma programação, internet, vídeo, você vê pecado. 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 O aumento da imoralidade.
o aumento da pornografia, o aumento do adultério, o aumento da traição, o aumento da rebeldia dos filhos para com os pais, o aumento da violência, o aumento do egoísmo, o aumento da imoralidade, o aumento da propagação de vícios, o aumento de séries que propaga cenas de violência, cenas imorais. Meu irmão, antigamente, escute bem, antigamente, no tempo que? No tempo da minha avó, se acreditava que se uma moça sentasse na mesma cadeira que um rapaz se sentava, ela engravidaria, não era assim? No tempo da minha avó se cria que se uma moça sentasse numa cadeira em que o rapaz havia sentado, ela ficava grávida. Tamanha era o nível de inocência que havia na juventude daquela época. Hoje em dia, olha para os tipos de novela, filmes, seriados, cenas de violência. Olha os tipos de programas de entretenimento para a família hoje. Hoje, quando dá meio-dia, a família se reúne para almoçar na frente de quê? De noticiários de crimes. O aumento da iniquidade, meu irmão. E a outra causa é o esfriamento do amor. Não apenas o esfriamento do amor para com o próximo, mas o esfriamento para com Deus. Uma geração que não se importa com os sentimentos de Deus, com a vontade de Deus. Meu irmão, Deus enviou o seu Filho para que ele reconciliasse o pecador com o Criador. Deus, ele quer ser servido, amado, adorado. O maior mandamento é amar a Deus. O segundo maior mandamento é amar o próximo. Hoje você vê casais indiferentes no amor, pais que não amam filhos, filhos que não amam seus pais. Você vê hoje no meio religioso uma frieza nos cristãos. Parece que servir a Cristo, parece que servir a Deus é como se fosse eu fazer um favor para Jesus. Meu irmão, não, meu irmão. Uma frieza no amor para com Deus. No 13 ele vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Meu irmão, persevere. Eu sei que esses sintomas são difíceis e aterrorizantes, mas aquele que suportar esse período vai ser salvo. Vai ser salvo. O alvo é Cristo. O alvo é a salvação. Você que me ouve, que ainda não tomou uma decisão por Cristo e que reconhece como um pecador, sabe que está perdido. Você tem ainda uma esperança. Receba Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Ele perdoará os teus pecados. Ele vai desconsiderar a tua velha vida e ainda vai te dar vida eterna e salvação. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu quero estar mandando um abraço para minha esposa que está assistindo, para o meu pai que está lá em Campina Grande, seu Afonso, também ouvindo a programação, como também para minha mãe Tânia e para minha irmã Aline. Que Deus possa abençoar a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Acabamos de ouvir uma linda mensagem, né, da palavra de Deus, com todos os requisitos que a humanidade precisa, né, para o que está acontecendo. Sabemos que a profecia, Jesus falou, se cumpre, né, presbítero? Verdade. Mas nós temos que avisar as pessoas. Tem que estar, o evangelho é boa nova de salvação e é avisando para as pessoas depois não querer se justificar sem ter nenhuma condições. Verdade. Porque o homem não tem condições de se justificar a Deus. Quem nos justifica a Deus é o próprio Filho, nosso Jesus. Mas estamos felizes. Aqui está a irmã Gabriela pedindo orações pelos enfermos, pela África. E tem muitos enfermos da nossa igreja, como da sua, presbítero. E a gente encerra com oração, sabe? Oração de cura, de vitória, não é isso? Para a glória de Deus. E o Senhor está
com a oportunidade de orar pelos pedidos aqui da irmã Gabriela, pelos enfermos, está no plural, né? São todos. Na minha igreja também tem muitos que precisam de uma resposta de Deus. E também pelas famílias da nossa igreja, de toda a família deste Brasil e do mundo, que é um ataque fulminante, né, presbítero, contra a família. Estamos vendo, né? Estamos visualizando bem pertinho de nós os ataques à família, à juventude, às crianças. E a igreja está para interceder. Não é? A briga da igreja é essa. É interceder ao nosso Deus para que as hostes do inferno ela seja destruída. E quem destrói é Deus através da sua igreja. Jesus disse, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Eu me apego muito em Mateus 7. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. E a gente pedindo com o coração, como o Senhor disse, crente verdadeiro em Cristo mesmo, na unção, cheio do poder de Deus, a igreja pedindo, Jesus responde. Eu creio. O senhor crê nisso? Eu creio também. Crônica 14, a gente tem essa referência bíblica. O Deus dizendo, olha, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, orar, buscar a minha face, eu vou responder. Deus, eu creio que Deus responde. Deus é fiel. Eu morro crendo que Deus responde. A oração de um crente, de uma igreja fiel que anda na sua presença. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina uma igreja cheia de justos, orando, Deus não resiste. Não é verdade, presbítero? É verdade. A oportunidade de estar com o Senhor para orar por mim, por todos nós, por esta rica oportunidade, que vai ser de muitas, viu? Conversa com o nosso pastor Alisson. Estamos com a porta aberta, viu? Amém. A porta aqui é a casa de Deus. Essa casa aqui é uma casa residencial, mas é uma igreja, viu? De Deus. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3, reunido é uma igreja. E aqui tem uma igreja que o Senhor me deu. Isso aqui foi um projeto de Deus. Depois a gente vai falar nisso com mais propriedade, como foi, as orações, Deus falando e dando a ordem que eu tinha que fazer. E a ordem de Deus tem que se cumprir. Amém. Eu sou militar, eu sei que o irmão não conhece, eu sou militar da reserva, sou sargento da reserva, e a gente recebe ordem do homem. E aí do militar subordinado que não obedecer ao seu superior hierárquico, né? Imagine Deus, nosso superior supremo. Faça que eu vou dar as condições. Está feito para a glória de Deus. Vamos orar com o nosso presbítero Alisson. Esqueci. Amém. Oremos. Pai Santo e Pai querido, nesse momento queremos orar por aqueles que estão enfermos e doentes. Tu és um Deus onisciente. E o Senhor, nesse momento, com os teus olhos como chamas de fogo, sabe daqueles que estão enfermos e lutando contra as suas enfermidades, ó Pai. O Senhor disse para o arraial de Israel que Tu és o Deus que nos cura. Jeová Rafá é o Teu nome, Pai. Pai, em o nome de Jesus, que esse irmão agora, que essa irmã agora, receba o toque do Seu poder agora, Pai. E que ela seja curada agora, em o nome de Jesus. Ó Pai, ordenamos toda a retirada de toda enfermidade, Senhor. Ó Pai, nós ordenamos toda a retirada de toda doença, Senhor. Todo sintoma, ele é quebrado agora. Toda enfermidade, ela bate em retirada agora. Toda enfermidade, ela é neutralizada agora. Em o nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, do alto da cabeça à planta dos teus pés, ser curada. Ser curado agora, em o nome de Jesus. Ó Pai, Tu não necessita de distância. Distância não limita Teu poder. Tu és o Deus de longe e o Deus de perto. Essa pessoa é tocada agora. Pelas pisaduras de Cristo, nós fomos curados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ó Pai, concede a esse irmão, concede a essa irmã a vitória esperada, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por tudo que aconteceram aqui neste lugar, toda a honra e toda a glória para Jesus. Agradeço ao presbítero, ao diácono, e estamos juntos. Jesus está aqui, Ele é dono da honra. Glória a Deus. É o forte mediador que me
e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Vem pra cá. Diga. Já tô indo. Tá ouvindo? Tá? Tá ouvindo? David? Tá? Tá ouvindo? Oxi. Olha, meu bem. Diga. Alô? Não vou botar música não. Não vou botar música não. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ele faz 20 e poucos anos que ele trabalha com rádio. Ele tem rádio. Rude cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar.
adorativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no
Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E Ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso
jamais haverá.